Bora ler a Bíblia hoje? Só 1% do seu dia. 15 minutinhos. É 1% de 24 horas. É o que a gente vai dedicar aqui ao Senhor hoje. Se você puder mais, perfeito. Mas se não, pelo menos 1%. Olha só, nós estamos na nossa jornada pelo Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, nós já estamos no capítulo 12. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos na metade do Evangelho de Lucas. Na metade dessa jornada tão linda pela vida de Jesus, conhecendo detalhes de lugares por onde Jesus passou, de palavras que Jesus falou, de ensinamentos, né? Interpretando melhor qual o sentido das coisas quando Jesus falava uma coisa, falava outra, as parábolas, né? Esse mundo maravilhoso que a gente mergulha, a gente descobre, a gente aprende, a gente é confrontado, né? Mas a gente também é edificado, alimentado, fortalecido na palavra de Deus. Amém? Sem mais demoras, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe qual o pecado mais destrutivo? Para não dizer assim o pior, né? Ontem nós falamos do pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Para você entender mais sobre isso, volta no nosso vídeo anterior. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. Hoje a gente vai falar de um dos piores pecados, se não for o pior. Hoje nós vamos falar da cobiça, da avareza, né? Se nós olharmos para a história da humanidade, foi a cobiça que fez com que Satanás, um anjo, desejasse mais do que ele poderia ter. Foi a cobiça que fez com que Eva fosse além do que ela precisava. É o desejo desenfreado por ter mais alguma coisa e mais alguma coisa. Eu falo para vocês com propriedade porque eu fui uma pessoa de muita cobiça. E eu não tô te falando que eu cobiçava algo do outro, né? Eu já cheguei a escutar que existe uma cobiça boa, que é uma cobiça que você não deseja algo do outro, mas você deseja aquilo e faz tudo para ter. Eu discordo, não existe cobiça boa, porque a cobiça, ela é uma busca desenfreada por algo. Quando você tem aquele algo, você passa a desejar um nível mais alto, um nível maior. É o famoso saco sem fundo. Ele nunca vai encher. Você sempre está desejando mais. Sabe uma frase que eu vivia falando? Eu dizia assim: quando eu chegar no 3º degrau, o que me impede de eu chegar no 4º? E quando eu chegar no 4º degrau, o que me impede de eu chegar no 5º? Era sempre assim. Nunca ia parar. As minhas energias estavam sempre voltadas a mais e mais. A desejar mais e mais. E esse desejo nem sempre é sobre dinheiro. Esse desejo às vezes é sobre ser alguém, aparecer, mostrar-se. Às vezes esse desejo é por algo que pode ser até bom, algo para Deus, mas o motivo no coração é que não é. Consegue entender? A gente vai entender melhor quando a gente começar a ler o texto de hoje. Vem comigo, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 13. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Olha só. Tem uma situação ali diante de Jesus. Um homem que está no meio da multidão, que escutava os ensinamentos de Jesus sobre hipocrisia, lembra?
esse homem chega e fala, esse homem que estava querendo dividir a herança com o irmão, pensa assim de Jesus, esse cara tem muita sabedoria, ele vai saber me dar o meu direito, porque eu tenho direito. Se um pai morre e deixa 2 filhos, a herança tem que ser dividida ao meio. A causa desse homem não era errada. A questão é que ele estava buscando Jesus com a causa errada. Ele estava levando para Jesus uma causa errada. Quase que Jesus responde como perguntaram para ele sobre se era legítimo pagar imposto. E aí ele diz, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí Jesus responde para esse homem, quem disse que eu vim para julgar, para repartir propriedade de vocês, para resolver essas pequenezas de vocês? Vocês não entenderam para que eu vim? Muitos de nós não entendemos para que Jesus serve ainda na nossa vida. Muitas pessoas têm Jesus como um amuleto, como um trevo de 4 folhas, como um pingente, a quem você recorre toda vez que você se sente em perigo, toda vez que você sente necessidade de alguma coisa, como uma lâmpada do mágico de desejo, né? Então, quando Jesus fala isso, né, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? Eu fico me perguntando, qual a visão que as pessoas têm de Jesus? Qual a visão? O que Jesus é? Só um médico para curar a minha doença? Jesus é um mágico que abre as portas de emprego para mim? Quem Jesus é na minha vida? Qual a função de Jesus na minha vida? Jesus só teve uma função na minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele veio para me dar a chance de me reconciliar com Deus. Ele veio me dar a chance de eu ser lavada de um pecado que estava entranhado na minha alma. E eu ser reconduzida aos céus, na minha vida verdadeira, na minha próxima vida verdadeira. Essa é a única função de Jesus. Ele veio a esse mundo para isso, para nos salvar. Mas nós temos usado Jesus com muitas outras coisas, menos como Salvador. Porque para ele ser meu Salvador, eu preciso aceitar que ele pague a minha conta. Eu preciso aceitar que ele seja o meu avalista. Passe na minha frente e diga, esse aqui é meu. Esse aqui eu paguei a conta dele. Para isso eu vou ser agora servo desse Senhor, que também é meu Salvador. Entende? Mas o mais interessante de tudo isso é que Jesus responde isso para esse rapaz e continua falando de uma parábola. Ele conta uma história para nos ensinar, né? Que aquele desejo desenfreado pelas coisas aqui da terra não vai adiantar de muita coisa. Olha o que ele diz a partir do verso 15. E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não
são ricos. Olha só que interessante. Jesus conta a parábola de um homem altamente avarento, altamente desejoso por bens materiais. O problema não está em você querer ter as coisas. Isso não é problema. O trabalho não é problema. O problema está em como isso é importante para você. Afinal de contas, você não vê esse homem tratando ninguém mal. A parábola não falou que ele era rude, que ele era um homem mau. Não trouxe nada que denegrisse a sua imagem. Aparentemente um homem bom, um homem trabalhador, que merecia usufruir do suor do seu rosto. Concorda? Na minha visão é isso. É um homem trabalhador que investiu tudo na sua propriedade e agora a colheita foi muito boa. E essa colheita fez ele ter que construir celeiros maiores para guardar. E o resultado disso tudo era anos e anos de despreocupação. Até aqui, nada de errado. O motivo pelo qual ele chegou a ter todos esses bens, nada de errado. O grande problema tá em o que esses bens fazem com esse homem. Tem uma frase muito interessante que diz que o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Quando você faz dos seus bens o seu empregado, ou seja, você manda neles, perfeito. Mas quando é o contrário, eles mandam em você, aí é que complica as coisas. Esse homem, ele tinha uma fé gigante de que ele viveria muitos anos comendo, bebendo e se alegrando. O problema é que a fé dele estava nos bens, estava no lugar errado e não estava em Deus. E aí, no verso 20, chega a notícia. A notícia que nenhum de nós tem noção de quando que nós vamos receber. Deus diz a esse homem, seu tolo, esta noite ainda você vai morrer. E aí? Quem ficará com tudo que você guardou? De que adiantou dedicar sua vida a só produzir, a ganhar, a acumular, a juntar, a servir tudo para você, só para você? E agora? Quando que Deus entrou nisso tudo? Você não vê esse homem dizendo assim, nossa, a minha colheita foi muito boa, eu vou tirar aqui um pouco para repartir com os pobres. Ou então, eu vou tirar aqui um pouco para celebrar com os meus trabalhadores. Não, ele vai derrubar todos os celeiros e construir outros maiores para estocar, para ficar para ele. Ele usa um pronome pessoal, eu, de forma indireta várias vezes, né? É só eu, né? Então, ele diz, eu não tenho onde guardar, eu vou fazer, eu já sei, eu vou derrubar, eu guardarei, eu direi, eu descansarei, eu comerei, eu beberei, tudo eu. E Deus? Ele, o dinheiro dele é o próprio Deus dele. E é aí que está o problema. Aí que está o problema dessa cobiça por mais e mais. E dessa avareza por mais e mais. É que ela não tem freio. E você não percebe. E você consegue justificar que aquilo tudo é bom. E ainda, tem gente que diz assim, é Deus que está me abençoando. Eu tenho um alerta para você. Que sempre diz que todas as coisas boas que acontecem na sua vida é Deus que está lhe abençoando. Cuidado. O inimigo, tão sagaz, tão astuto, tão esperto, às vezes ele vai dando corda, vai soltando pra gente se enforcar. Quando ele sabe onde é o nosso ponto fraco, é lá que ele trabalha. Pessoas avarentas, geralmente o ponto fraco dessas pessoas é o dinheiro. E o inimigo abre portas. Ele abençoa. Ele facilita, ele te dá oportunidades, negócios, lucros, prosperidade, para você entrar bem.
Porque ele sabe que a partir daquilo ali vai ser só uma porta, um canal de entrada para você se lambuzar todo e ficar quase impossível de sair. Nós precisamos ter sabedoria, porque mais vale estar na pobreza com Deus do que na riqueza longe de Deus. Meus irmãos, parece ser um clichê. É muito difícil de ser vivido essa frase que eu falei. É muito difícil. Mas é uma das maiores verdades que alguém pode falar para você hoje. Entre ter muito longe de Deus e nada aos pés do Senhor, saiba que aos pés do Senhor nada vai lhe faltar. Aquilo que você precisar, o Senhor sempre vai garantir. Francisca, então eu não preciso trabalhar? Não é sobre isso. No vídeo de amanhã nós vamos falar sobre ansiedade, sobre estar tão preocupado com as coisas de amanhã. Não é sobre não trabalhar. Deus não condena o trabalho, pelo contrário. Antes mesmo de Adão pecar, o trabalho era algo criado por Deus. Ele ordenou a Adão cuidar do jardim, organizar, governar aquilo lá. O problema é quando você faz do trabalho, da renda, né, algo que comanda a tua vida. E tudo que disputa o lugar de Deus no teu coração não é saudável. Que a gente possa refletir sobre o lugar de Jesus na nossa vida. Qual a função dele? Quem ele é na nossa vida? E olhar mais para as coisas que não vão se acabar. Nesse mundo, a traça, ferrugem, tudo vai comer e corroer qualquer bem que você compre. Mas quem junta tesouros no céu vai herdar um reino indestrutível, vai herdar coisas que jamais serão consumidas. Você deseja juntar tesouros no céu? É para isso que nós estamos aqui, todos os dias, com nossos 15 minutinhos, com o nosso 1% para Deus. Fica com Deus e até amanhã.